Boa noite, boa noite. Então, hoje nós temos mais um podcast que tem um título Mulheres que Construíram o Serviço Público, Memórias, Lutas e Conquistas. Hoje o episódio é super especial, porque a gente está recebendo, então, duas mulheres que ajudaram a construir o serviço público, com muito trabalho, muita dedicação e muita história aqui no nosso município, no município de Rio do Sul. Uma delas atuou como servidora pública, auxiliar de serviços gerais, cuidando dos espaços, cuidando para que esse espaço fosse limpo, organizado, não é? E a outra, então, cuidou de ensinar, educar crianças, né? Cuidando da sala de aula, formando gerações, como professora do município de Rio do Sul. Hoje é dia de memória. É um dia que a gente vai estar falando sobre mulheres no serviço público, né? E é um dia de muito reconhecimento, de gratidão, e a gente quer agradecer muito. Sejam bem-vindas a esse podcast. Olá, boa noite. Então, hoje é um dia muito especial, né, para nós e para o sindicato, para o serviço público. Nós trouxemos duas mulheres potentes para estarmos conversando. Esse podcast dessa semana, na verdade, nós teremos 2 podcasts essa semana e serão destinados, né, alusivos ao Dia Internacional da Mulher. A Edith, uma pessoa muito amada, muito querida, assim como a dona Alzira. As duas foram minhas companheiras de trabalho, então eu me sinto lisonjeada de estar com elas hoje, né? Meu primeiro local de trabalho, Guilherme Burtz, ano 2001, foi com a Edith. E em 2003, me efetivei na rede, no antigo Favinho de Mel, onde a Alzira trabalhava, e trabalhamos por muitos anos, né? Trabalhamos mais de 10 anos juntas, né? Então, boa noite, meninas. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu é que agradeço. Então, Edith, pode começar fazendo uma breve apresentação sua, né? Como que começou a tua história no serviço público? Então, eu comecei em era 1983, olha que distante. Eu comecei no Jardim de Infância Vovó Belinha, na época. E depois eu trabalhei no Centro Evangélico, que era Jardim de Infância Beija-Flor. E depois, sim, ingressei na prefeitura, que estou aposentada agora, né? Mas fiquei quase 40 anos na rede municipal de Rio do Sul. Alzira. Boa noite. Bom, antes de me efetivar, eu trabalhei 6 meses no Favo 2. Então, assim, no Cantagalo primeiro, depois no Favo 2. Foi muito interessante. Eu aprendi muito com as professoras, com as crianças, principalmente com as crianças, aquele carinho. Então, assim, para mim foi muito gratificante. Que ano que foi, Alzira, que a senhora começou? 94. 94. Vocês lembram o primeiro dia de trabalho de vocês? Eu lembro. Posso falar primeiro? Uhum. Como todo novo dá medo, né? Então, era uma insegurança, um medo, e também não estava mesmo preparada. Eu vim para estudar, que eu já vim do interior, que não... mas eu sempre quis ser professora. Era meu objetivo e era a minha missão. Então, trabalhar com almas, para mim, é fantástico. E, naquele momento, era só aprendizado, era insegurança, como te disse, em tudo que ia fazer, né? Esperando a aprovação das demais que já estavam lá. Mas foi só aprendizado e gratidão. Eu também. Né? Como eu comecei no Favo 2, eles eram maiores, então, assim, deu medo, né? Porque, na verdade, o primeiro dia, assim, dá uma insegurança na gente, mas depois as pessoas me receberam muito bem, as professoras, as diretoras, a maioria das diretoras não esqueço, tenho amizade até hoje. Então, assim, foi muito gratificante. Uhum.
E como foi para vocês naquele tempo, né? O que significou naquele tempo ser uma servidora pública, né? Uma mulher servidora pública, né? Que conquistou esse espaço, né? Como passou num concurso público e assumiu então a carreira no serviço público, né? Como foi isso para vocês, assim? Como vocês se sentiram? Conta um pouquinho. Orgulhosa. Era uma satisfação muito grande. Eu me sentia muito assim. Eu lembro quando eu fiz pedagogia, eu já tinha 44 anos. Então, alguém perguntava, fale de você. Sou Edith Hoffmann, estou fazendo pedagogia. Meu Deus, né? Estava no serviço público. Maravilhoso. Eu também me senti orgulhosa, porque, assim, trabalhar no serviço público era gratificante, maravilhoso. Então, assim, eu tive experiências incríveis, algumas boas, outras não tanto, mas tudo valeu, assim, para mim tirar uma lição de vida para a vida, né? Então, assim, para mim, foi orgulho e gratidão. Conta um pouquinho, dona Alzira, como que foi essa rotina? Como que era essa rotina no seu trabalho? Bom, né, há poucos anos que existiu o cargo de merendeira, porque antes era auxiliar de serviço que fazia, tanto na cozinha quanto na limpeza. E também não faz muitos anos que a gente escolhia a vaga, o local de trabalho. Então, assim, eu acho que hoje em dia está bem melhor, em partes, né? Mas, assim, porque eu não tinha tempo ruim. Tinha vezes assim que eu ia me arrastando, mas ia, porque as crianças estavam lá e dependiam de mim. Então, teve vezes assim que foi bem complicado, principalmente no último, no Favo, que era primeiro mingau e depois mamadeira com fórmulas, que eram várias fórmulas diferentes para várias crianças do B1, B2. Isso a gente ia quase à loucura. Então, e o que as pessoas não imaginavam que vocês, né, como funcionárias e servidoras, né, que prestavam esse serviço, vocês estavam fazendo ali, né? O que os serviços gerais faziam no trabalho? Além, então, da limpeza, vocês também eram responsáveis pela alimentação de algumas crianças, é isso? Sim. E também, eu não sei se eu devo mencionar, mas muitas vezes eu corri para a sala e ajudei tratar as crianças. Sim, porque era outro período, né, dona Alzira? Eram outros momentos, né? E a gente, enquanto serviço público, a gente vai avançando, né, nas políticas públicas, enfrentando essas dificuldades todas, né? E a gente, né, na verdade, queria, como diz a dona Alzira, as crianças dependiam, né? Exato, então... Porque isso ali, eu me senti, assim, muito importante, né? Tanto é que eu terminei o fundamental, que quando eu entrei na prefeitura eu não tinha nem o ensino fundamental completo. Aí eu fui e terminei, e no ano de 2024 eu terminei o ensino médio, que foi uma vontade minha, com a ajuda do pessoal do fórum e dos professores que eu tive para me ajudar. Agradeço muito os professores, porque, eles, assim, passaram uma segurança para mim muito grande. E eu, assim, eu estava fora da escola há mais de 20 anos. Então, assim, para pegar tudo era bem difícil, né? Eu digo, se eu não passar esse ano que vem eu faço de novo, né, o provão, e vamos em frente, que era uma vontade minha, pelo menos ter um ensino médio. E, assim, quando
porque foi no dia do meu aniversário que a gente soube o resultado, né? Daí a minha filha ligou, ela disse, mãe, pois é, agora chegou a hora de nós ver. Daí ela disse, eu disse, tá, se não passei, eu faço de novo, eu tenho material ali, é só estudar. Sim, tu quer fazer quantas vezes? Você já passou? Se já passou. E eu passei com a redação 7.4. Ai, parabéns, menina. Você nasceu para brilhar. Então, assim, para mim foi uma realização assim muito importante. É como se eu tivesse feito uma faculdade. Mas tem o isso. mesmo Mas valor. tem, com certeza. E Edith, Oi. e a sala de aula? Como que era ser professora naquela época? Fácil não era, né? Era mais por amor do que... É. Era bem complicado, muitas crianças com idades diferentes, poucos profissionais. Tinha que se desdobrar bem. E sempre estava buscando conhecimento ainda, Sim, né? sempre. Eu sempre corri atrás da máquina, né? Como a minha colega aqui, né? A gente começou já mais tarde, a gente não desistiu. E cada conquista, né? Uma realização pessoal. E a gente agradece todos que estavam com a gente. Mas, em primeiro lugar, foi a nossa boa vontade, né? Que quantos ficaram no caminho, né? Tem algumas histórias, assim, de alunos que você guarda até hoje no coração? São Não muitas só no também. coração, né? Foram muitos São alunos, muitas. né? Eu sei, assim, o que tu vê, lá de 82, mais ou menos, eu tive lá na barragem uma turma também que era todo mundo junto, todo mundo era professor, todo mundo era servente, todo mundo era, né? Todo mundo fazia tudo, né? Tinha uma menina muito linda, o nome Graziela. Eu gostava tanto de saber aonde foi essa Graziela. Ela tinha uns cabelos assim, todos encaracolados, toda. E quando nasceram as minhas filhas, que eu tenho gêmeas ormitelinas, uma é Graziela, em homenagem àquela Graziela. Então, aquela Olha, nunca que saiu legal. da minha memória. E tem outras lembranças tristes. Daí teve um pai que estava sendo preso e tal, e passou na frente da escola onde estava a filha. E ela me abraçava e dizia, não deixe meu pai ir. Aquilo foi muito triste. Só que daí, as coincidências da vida, essa menina foi lá no meu espaço para constelar, na verdade. Quando ela me viu assim, pro Edith, ela começou a chorar. Ela não me falou desse fato. Ela disse, você era a pessoa que eu mais tinha como recursos, que me ajudava, que me acolhia, que Uma me referência. entendia, uma referência, e você saiu da escola. Olha, coisas assim que a gente nem imagina quanto a gente marca também na vida das pessoas, né? Mas são inúmeras, se fosse para contar, ia à noite. E vocês, quando vocês olham para trás e vocês pensam, valeu a pena? Para mim, muito. Faria tudo de novo. Mesmo os Todos os perrengues tropeços, de novo. mesmos perrengues, porque foi isso que me fez ser o que sou hoje, que não sou nada, né? Mas, assim, sabe, realizada. Estou muito bem, eu estou num momento muito bom. É um momento de resiliência, assim, de olhar para trás e me sentir realizada com tudo. Tudo que eu fiz era o que eu tinha que ter feito. Não podia ser diferente. Mesmo quando, no momento, eu achava isso não deveria ser assim, mas hoje eu sei que não podia ser diferente. E se tinha que ser assim, está tudo certo. E eu me sinto muito realizada. A Edith se aventurou no Paraguai e fez mestrado. Olha Ciência só, e educação. parabéns. Obrigada. Me contem, mulheres. É difícil, como que vocês veem isso? Ser mulher e trabalhadora? Eu acho assim que foi bastante, mas assim, vários lugares a gente via assim que tinha um certo receio dos pais, né? Que, será que vai dar certo? Será que não vai? E também, né, assim, porque eu sou muito quieta, né? Daí todo mundo, assim, todos não, mas a maioria me achava assim incapaz e também exibida, coisa que eu não era. E
Aí, assim, era a minha vida, né? Era a minha vida aquilo ali, né? Eu sempre digo, apesar de eu estar aposentada, mas a prefeitura nunca saiu de mim. Eu só estou em outro momento, né? Porque o dia que eu fui para me aposentar, né, que foi feito aquilo, eu fiquei mal pra caramba. Que daí eu pensei assim, pronto, e agora? Eu não presto mais para nada. Aí, graças à minha filha, ela disse, mãe, vem cá, vamos no CRAS. Aí eu entrei no serviço de convivência, fortalecimento de vínculos. Então, assim, foi assim um apoio, porque em casa tu faz, mas parece que tu não faz nada. Eu demorei, assim, cerca de 3 anos que eu ia até no carro. Os primeiros dias eu entrava dentro do carro. Não, eu tenho que ir. Quando chegava lá, não, mas eu estou aposentada. Mas daí eu ia lá visitar as crianças. Só que como as crianças no Favinho eram muito pequenas, passava uma semana, 2, eles não me reconheciam mais. E às vezes, hoje em dia, as mães das crianças me vê, a minha filha está fazendo faculdade disso, o meu filho está fazendo aquilo, minha filha já está formada. E eles me mostram a foto da filha ou do filho. Meu, aquilo lava a minha alma, sei lá, sabe? Que eu ajudei, que eu dei um carinho, que eu dei um chá, né? E aquele olhar assim deles, tchau, beijinho, foi tudo para mim. Que legal, né? É amor, né? Quando a pessoa ama o que faz, né? Comprometimento, Reflete, né, em todo o local de trabalho. E, Alzira, hoje, quais são as tuas atividades? O que tu faz hoje? Qual é a tua rotina? Bom, hoje eu participo da Cidade do Idoso, onde uma pessoa assim que eu conheci, né, a Janara, fez o projeto na Câmara virar lei, ela botou no papel. Então, quando a gente teve reunião, assim, parece que eu vejo hoje, eu escuto hoje isso. Ela disse, porque eu vou implantar a lei da creche do idoso. Eu disse, pois é, eu vou ser a primeira a estar lá. E realmente quase fui uma das primeiras. Então, lá dentro, deu uma qualidade de vida assim que eu nunca tive condições de pagar. E aquilo assim, eu visto a camisa daquilo lá, porque é muito importante, deu para as pessoas idosas uma qualidade de vida, além do acolhimento, além de a gente ter experiência de um passar para o outro, né? E tudo assim. Então, é muito bom aquilo. Eu espero que nunca acabe, que só melhore cada vez mais, porque se eu for fazer tudo lá dentro, eu não consigo, não dá tempo. Uhum. E daí, quais as atividades quais as oficinas que você frequenta? Eu tenho informática na quarta-feira, que é uma coisa muito gratificante, porque tu tem medo. Os jovens, as crianças, não têm. Eles mexem qualquer coisa. A gente que tem uma certa idade já tem um medinho. Ai, eu vou mexer nisso, vai estragar, vai desativar tudo. Eu não sei se a Angélica lembra, mas
quando eu ia para a sala da direção, a única coisa que eu não conseguia fazer era limpar o computador, porque eu achava que ia sair o programa fora. Eu disse, ó, tá aqui o pano, tá aqui isso, tá aqui aquilo. Por favor, não me peça para limpar isso. Então, assim, você aprendendo como mexer, não tem muito segredo. Então, eu faço informática, eu faço academia, eu faço pilates, eu jogo vôlei. Eu já fui para fora jogar vôlei em Florianópolis, que eu conheci muita gente, muitas experiências. Tinha uma senhora de 90 anos, dona Edith, que jogava pra caramba. A gente teve o bailinho dos anos 60, acho que foi, e ela foi a primeira a chegar e a última a sair. Nossa, Daí eu cheguei perto dela, eu disse assim, o que a senhora toma, o que a senhora come? Eu amo a vida. E amo a verdade. Então, assim, isso ali é tudo de bom. E quando tem alguma conferência, um seminário, eu sempre procuro ir, porque tu só aprende. E, Edith, ser trabalhadora no serviço público, como que tu conciliava filhas gêmeas, casamento, serviço? Sempre um pé na roça. Sempre a hortinha dela. Sempre, ainda sou do agro, sabe? Eu tenho 4, 5 atividades sempre. Isso ficou quando a dona Alzira falou do medo, mas eu sempre ouço meus pais dizendo, cuida que vai estragar, cuida que vai quebrar. Meu avô dizendo assim, tenha jeito, menina, que eu sou meio desajeitadinha, né? Mas, assim, tudo isso faz a gente evoluir, tudo fez com que a gente crescesse profissionalmente, né? Foi muito bom. Eu te digo assim, ó, que até hoje eu vejo como jogo de cintura. A gente faz o que é prioridade primeiro, e quando a gente vê, a gente já fez tudo. E assim, tudo, eu acredito muito em Deus, né? Tudo por Deus, tipo as minhas filhas. Eu sei que não existe uma receita pronta para você falar, faça isso com o seu filho que dá certo. Eu penso até que se eu fosse me questionar, eu fiz errado com elas. Eu deixei elas muito à vontade. As responsabilidades eram tudo delas. Eu lembro que um dia elas falaram, mãe, a Fabiana, tinha uma Fabiana que trabalhava comigo. A Fabiana, se a Fabiana tá bem? Não, aquela que eu te falei que vai bater em nós. Eles vão acertar, ela vai bater por alguma coisa. Então, eu deixei elas muito soltas. E, graças a Deus, essas crianças só me dão orgulho. Crianças com 40 hoje, né? Então, elas tiveram que evoluir, né? Então, assim, muitas coisas que eu não conseguia fazer de qualquer outro jeito, porque eu tinha que estar fungiada naqueles invernos, aqueles terreno molhado, aquelas estradas eu passava, quebrava gelo, né, para chegar. Hoje, quando eu ouço o hino nacional, eu lembro que às 7 horas eu ligava o rádio lá na escola e tocava o hino. E eu levou, cheguei no Guilherme. E com aquele frio todo, né? Então, eu tinha muitas responsabilidades, mas eu ia pegando as que eu achava que tinha que ser a principal, né? E todas deram certo. Então, eu acho que a gente consegue tudo aquilo que a gente tem como objetivo e prioridade. Sim. E daí, quando tu se aposentou? Então, quando a dona aposento? Alzira falou, eu fiquei, quase 60 anos trabalhando. Com 60 anos de idade, quer dizer, né? E daí eu falava para as meninas assim, meu Deus, mas assim, já cansada. Né? Vivia sentando, assim, sabe? Aquele profissional lá que já está meio assim... Eu dizia, mas agora, se eu sair de lá, o que eu vou fazer? Ah, mãe, a gente arruma um emprego para ti. A Dani teve um bebê. Só que eu, como falei, né, de trabalhar com professora, trabalhar com almas, mas eu sempre quis a parapsicologia para entender a mente humana. Isso eu sempre quis. Mas não era possível porque aqui não tinha esse curso. Florianópolis era muito caro. E também não acessava na educação. Ai, mas como eu queria. Daí eu falei para as meninas, eu vou começar. E daí tudo vem, né? Solta e volta, né? Mãe, tuas amiguinhas tal vão. Joinville. Daí fiz parapsicologia. Assim, eu não sei se eu já estava em casa aposentada ou estava, né? Então, só terminei, fiquei um pouco poliana, já comecei a atender, já fazendo curso, então, daí entrei em outra vibe. Então, daí eu não sofri. Mas antes eu tinha aquele medo. E o que eu vou fazer agora? Mas eu pensava em outro emprego. Não é um emprego, mas é uma coisa muito boa que eu faço, né? Um retorno muito bom.
E quantos anos a senhora está trabalhando com a parapsicologia em atendimento? 10 anos. 10 anos. Então, dos 60 chegou aos 70. E aí, então, o que acontece agora para comemorar esses 70 anos? Daí, mês de março, eu chamei uma menina para me ajudar a escrever um livro, que ela tinha lá sei lá. Eu conhecia ela também. Daí ela disse assim, quando você faz aniversário? Dezembro. Daí, vamos deixar esse livro pronto até dezembro, que dela me ajudou, né? Eu pensei, será que a gente consegue? Vamos lá. Dezembro também. Daí, no dia do meu aniversário, foi o lançamento do meu livro. Aniversário de 70 anos, eu dei de presente para mim esse livro, que para mim hoje é o meu filho, sabe? É uma relíquia. Estou muito, muito feliz com ele. Então, tudo que eu passei, né? Não é tudo muito fácil. Eu cheguei até a ir para o pronto-socorro de ansiedade. Daí, a minha filha que me levou falou assim, mãe, ela virou as costas para não me olhar, né? Porque olho no olho ela não teve coragem. Não era bom tu parar com esse livro? Não, credo, né? Toma um remedinho ali, mas vamos em frente, né? E foi uma satisfação e está sendo, o retorno desse livro está sendo fantástico. Não pensei que fosse tanto uma repercussão. As pessoas que fazem a leitura dele, né? Os leitores me devolvem um feedback de que eles começam na minha história e entram na história deles. Então, em alguma parte do livro tem a sua história. Então, é fantástico, não tem, né? É uma graça. Eu tô louca para começar a ler. Então, tá aqui, né, o livro da Dona Edith. Depois a gente vai colocar lá na nossa postagem o contato dela, a página dela no Instagram. E agora, no finalzinho aqui, nós vamos sortear para os nossos sócios. Nós vamos fazer um sorteio do livro da Dona Edith. Vocês poderiam nos dizer algum orgulho, quando vocês olham para trás, assim? Algum orgulho de tudo isso que vocês nos contaram, né? Resumidamente, claro. Mas o que vocês lembram? E também eu queria lembrar mais uma coisa. E as lutas? As lutas nos locais de trabalho. Vocês chegaram a participar de alguma dessas lutas, né? Para conquistar algum direito enquanto servidora pública? Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Eu participava de todos. Eu sou participativa, eu adoro estar participando. Então, cada movimento lá estava eu, né? E muito feliz, assim, ó. A gente ficava lá o tempo todo, mas tudo era alegria, porque era por um bom motivo, né? Então, Edith, lembra da luta pelo plano de carreira? Sim, como foi, né? Então, o plano de carreira, aquele que foi lutado lá atrás, lá em 2001, ainda é o plano de carreira que está vigente. Nós agora estamos com uma luta agora para fazer a revisão, estamos fazendo, na verdade, a revisão do plano de carreira. Mas olha só, aquela luta lá de 20 anos atrás... Colhendo os frutos agora. Exato. Ainda repercute. Aí a Alzira também participava dos movimentos. A Alzira sempre foi participativa, né, Alzira? Sim. E graças, eu acho, à participação que a gente teve, né, no sindicato, essas coisas todas. Então, porque a gente não tinha plano de carreira. A gente não tinha. Então, foi com muita luta e, assim, eu me orgulho em dizer que a Arlete foi fundamental para isso, sabe? Porque a Arlete eu tô junto, porque eu sei que ela luta. Então, assim, sabe, por isso, eu ia nas assembleias, eu ia né, lutar. Então, teve um dia que a gente foi para a frente da prefeitura fazer pitaço. Então, eu lá. Aí, assim, eu convidei várias colegas de trabalho, né, que nessa vida toda eu conheci, né? E infelizmente estava só eu lá, né? Aí alguém passou que foi no médico, catei ela junto também. Vamos ajudar. Então, assim, eu comecei a olhar um dia os meus documentos lá em casa e a progressão era uma das coisas que a gente não ganhava. Então, um dia na Câmara de Vereadores, quando a gente estava lá, daí eu peguei o papel, aqui, esse papel vai ficar aqui dentro da minha bolsa.
Aí eu lembro o antigo Renato, eu disse, lá pelas tantas eu levantei o dedo, como sempre, né? E disse, tá, isso aqui é para quem? Mas a senhora não ganha? Eu disse, eu nunca vi nada nesse porte. Aí a gente começou a lutar para ter a progressão. E fomos indo, e fomos lutando. E ainda continuo junto lutando. Exato. A dona Alzira faz parte da nossa diretoria, né? Já no segundo mandato, né? E com certeza tem gás para continuar muito mais tempo ainda, né? Nos auxiliando na luta. E é muito bom, né? Que as aposentadas estejam na ativa, porque nos ajudando na luta, mostrando para os jovens que é necessário lutar, que é necessário continuar a luta, né? Que a luta não termina, né? Não. O serviço público não pode terminar, né? Com certeza. Porque, né, o serviço público é de todos, né? Ele trabalha o serviço público não oferece só para uma pessoa individualizada, o serviço público é para toda a população, né? É o melhor, quanto mais políticas públicas que o serviço público oferecer, é melhor para a nossa cidade, né? Então, essa luta tem que continuar, né, Emiliana? Isso mesmo. E importante a gente frisar que hoje a gente contou algumas histórias, né, de duas servidoras aposentadas do nosso município e que a gente pensa assim, participaram de algumas aberturas de caminhos que hoje a gente vem conquistando também. Ainda essa luta, né, essa busca por direitos, ela não termina, né? Nós estamos aí com um lenço para dizer que nós queremos estar vivas, né, para continuar nessa luta, né? E que a luta agora é para que a gente consiga combater a escala, né, 6x1. Então é isso, assim, né, para que a gente consiga continuar nessa luta com mulheres também, que lugar de mulher é onde ela quiser, né? E é no serviço público também. Com certeza. É por aí, né? E eu quero fazer uma ressalva aqui, porque quando me colocaram no hot dog, eu me senti... Nem era prefeito, acho que a presidente. Princesa Isabel. De tão orgulhosa que eu fiquei. Sim, a gente fica. De tão... Reconhecimento, né? Reconhecimento pelo meu trabalho que eu executei. Aquilo foi, assim, o máximo. Uma frase que a gente tinha pensado em falar para vocês era que é isso aqui. Eu vou até ler para não errar aqui. Que a data do dia 8 de março, né? Ela nos lembra luta por igualdade, por respeito, por valorização profissional e permanente. E que essa luta é uma luta coletiva, né? Vocês falaram ali da dificuldade de agregar, né, de mais gente participar de alguns movimentos Sim. que vocês participaram, né? E a gente continua nessa busca por mais gente participar, né, e entender que sindicato serve para isso, para que a gente não esqueça das memórias e para que a gente continue enfrentando e buscando, né, garantir isso, dias melhores por aí. Quando você me falou, que lembrou, né, dos antepassados, isso é muito importante, né, porque hoje em dia, na minha idade, a gente vai ficando a gente vai se excluindo mesmo, sabe? Porque eu não tenho mais idade, eu já não faço mais uma excursão com pessoas novas, porque eu acredito que eles andam mais rápido do que eu e que eles vão incomodar, sabe? A gente começa a se excluir, né? Mas é muito importante a gente olhar, né, quem começou os caminhos e a gente segue esses caminhos, né? É isso. Não deixar esse caminho se perder. Isso, e a gente tem que estar misturado, né? Obrigada. Jovens e idosos. Sim, cada um com a sua habilidade e troca de experiência. Porque é muito importante essa troca de experiência. Com certeza. Só quem já viveu sabe, né, sabe, né, e quem já viveu sabe o que o outro está querendo fazer porque já passou por isso. Isso. Só que às vezes a gente não pode dizer porque tem a experiência, né, que ele tem que passar também, né? Exato. Mas é fantástico, a gente vai aprendendo isso com o tempo. Quando a Angélica engravidou, eu dei uma forcinha para ela, porque eu acho que eu já estava
Avó, sim, eu já era avó. Então, eu disse, é assim, assim, né? Eu dei aquela forcinha, aquele suporte que um pouco ela precisou. Tanto é que ela mora no meu coração e eu chamo ela de Queca. A Edith também me chama de Queca. Vou falar para vocês, quem não sabe, o meu apelido é porque as crianças não conseguiam falar Angélica e ficou pro Queca. Então, agora nós vamos fazer o sorteio, né, para os nossos sócios. O Darcy vai colocar ali no sorteador. Que número tem? É de 1 até 1108. Que dia que você faz aniversário? 22. Eu 23. Vou fazer a festa junto ano que vem. Esse ano. 1 a 1108. Tan, 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 tan. Quem será o sorteado? Só falta 771. 771. Vamos ver aqui. Posso voltar já? Angélica? Já pode ir voltando, daí pode botar de novo. 771. 71. 771. Matheus Cordeiro Tonetti. Então, Matheus, amanhã a gente entra em contato para a gente marcar para você buscar o seu livro. Agora vamos fazer outro. 884. 884. Roberto. Evaldo. Roberto Evaldo. Vitor. Aí, o Roberto também vai receber o contato do Gilson amanhã. Mais um. 67. Opa, lá no início. Agora, tá pensando. Ana Carolina Boel. Então, Ana Carolina, seu livro. Mais um. Mais um. 765. Marlite? Marlite Marian. Tem mais Então, amanhã. Vamos fazer mais um, vai dar tempo, né? Vai. Pode ser? Pode Vai ser. lá. 38. 38. Alessandra Maria Clementino. Então, amanhã, o Gilson tem os contatos para entrar. Lembrando que tudo foi pelo sorteador eletrônico. Aham, sim. Por Não, a favor. gente nem teve contato ali com o sorteador. Se quiserem brigar, briguem com o Darcy. Então, Lembrando que a maioria foi mulheres, né? exato. Ó, dona Alzira estava atenta. Aham. Então, muito obrigada, meninas. Uma palavra final que vocês gostariam de dizer para os servidores que estão ainda na luta, né? Uma palavra de incentivo e também uma consideração final sobre o nosso momento. Ó, passa muito rápido, né? Eu tenho muito a agradecer, principalmente a você que me convidou. Estou muito feliz, um momento marcante, uma virada de chave, né? E o que eu tenho a dizer é que não desistam, que nossos objetivos a gente alcança com facilidade desde que a gente tenha foco. Então, tudo que a gente faz, o retorno vem com facilidade e gratidão e sempre é para o melhor. Bom, eu tenho a dizer assim, porque tem vezes que eu acho injusto, principalmente, né, as professoras e os demais que ganham um pouco mais, no se aposentar, ainda pagam o 14%. Isso me dói, porque eu sei a luta, eu vi a luta da Angélica, vários professores lá dentro que estudaram. Uma época tinha 7
né, que fizeram a formatura. Eu vi a luta com que eles lutaram para chegar ali e depois, quando se aposentar, ainda ter que pagar isso. Isso me dói. Eu espero que um dia mude isso, porque saber que é de um professor que tu vai longe. Então, gente, lutem, lute também por um salário mais justo e também por essas diferenças. Lute muito e foque no objetivo. Legal, Bom. Alzira. É uma das nossas pautas da campanha, É verdade, a campanha. da campanha salarial desse ano, né? Sobre os 14%. Muito obrigada. Gratidão. Foi muito bom o nosso momento. Foi muito gratificante Fantástico, ter vocês maravilhoso. aqui. Para mim foi o melhor Podemos do ano. agendar outros momentos, Não desmerecendo né? os outros, que esse ano está cheio de surpresas boas. Isso mesmo. Então, eu só queria frisar, né, que o nosso podcast especial, então, Mulheres que Construíram o Serviço Público, Memórias, Lutas e Conquistas, né? Esse foi o tema. E que o próximo episódio, né, o próximo podcast, a gente vai fazer na quarta-feira, um outro podcast, né, no dia 11, às 19 horas. E com o tema também Elas na Luta, Serviço Público é Lugar de Mulher. Né, para a gente pensar Por sobre incrível isso. que pareça, as duas fazem aniversário em dezembro. Olha aí, 22 ó. e 23. Olha que legal. Ah, é Então muita- tá. Tchau. Tchau, obrigada. obrigada. Até a próxima.